Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês que estão aqui, com aqueles que nos assistem. Eu peço, por favor, que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos continuar a exposição desse livro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos expor hoje, pela graça de Deus, do verso 1 ao verso 8. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, antes de começarmos na exposição desse capítulo, a gente precisa lembrar algumas coisas dos capítulos anteriores, para que a gente possa prosseguir nesta carta. Basicamente, o que Paulo veio falando no capítulo 1, 2 e 3 aqui desta carta, foi duas coisas. Primeiro, agradecimento a Deus pela vida desta igreja, e a segunda coisa é defendendo as suas motivações, as suas intenções e a palavra que ele pregou naquela igreja. Basicamente, esses 3 capítulos, eles vão se resumir a isso. Claro que com a riqueza maior de detalhes que eu não vou entrar aqui. No capítulo 1, Paulo agradece a Deus, como nós vimos, pela vida daquela igreja, pelo que Deus tinha feito, uma transformação tal naquela igreja, que eles abandonaram os ídolos, eles apresentavam realmente traços de uma conversão genuína. Nós vimos isso no capítulo 1, certo? Do verso 1 ao 10. Vale lembrar que essa saudação aqui, ou na verdade essa ação de graças, é a maior ação de graças que Paulo escreveu nas suas cartas. Tamanho era o agradecimento que ele tinha a Deus pela vida daquela igreja, certo? Então nós vimos isso no capítulo 1. No capítulo 2, do verso 1 ao 12, Paulo começa a defender as suas motivações. Por que ele foi para Tessalônica? E ele diz, olha, eu fui para Tessalônica por outra razão, não foi por outra razão, senão amor a vocês e amor a Deus. Se fosse preciso, eu daria a minha própria vida por vocês. É isso que ele diz. A minha motivação foi correta. A minha motivação foi, de fato, a glória de Deus. Do versículo 13 ao versículo do capítulo 2, verso 13 ao 16, Paulo vai defender agora a sua mensagem. O que foi que ele pregou? Paulo pregou a palavra de Deus naquela igreja. Tanto é que ele diz, olha, a palavra foi pregada para vocês e ela surtiu efeito, de tal forma que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia. Ou seja, aqueles irmãos estavam sofrendo perseguição, mas mesmo assim, eles estavam sofrendo, glorificando a Deus, entendendo que este era o propósito de Deus, de fato, para eles, naquele momento. Na mensagem passada, nós vimos o verso 17 a o capítulo 3, verso 13. E no verso 17 ao 20, Paulo vai agora explicar para aqueles irmãos por que ele não tinha voltado para Tessalônica ainda. Ok, Paulo, você nos ama, você passou esse tempo conosco, mas me fala, por que você não voltou ainda? Você saiu, só passou 3 semanas, mas por que você não voltou ainda, se você nos ama tanto? E Paulo vai dizer para aqueles irmãos, olha, eu quis ir até vocês,
Pelo menos 2 vezes eu fui até vocês, mas Satanás nos barrou o caminho. Eu não pude ir até vocês. Então Paulo vai dizer, não foi por falta de querer da minha parte. Realmente foi força maior. Satanás me barrou o caminho. Nós vimos isso na mensagem passada. Quando ele entra no capítulo 3, Paulo vai dizer para aqueles irmãos o que foi que ele fez a despeito dessa barreira que Satanás tinha colocado para ele voltar em Tessalônica. O que foi que ele fez? No verso 1 ao 5 do capítulo 3, ele vai dizer, eu enviei Timóteo. Eu enviei Timóteo para exortar vocês, para confirmar vocês, para que vocês não fiquem com a cabeça muito perturbada em relação às tribulações que estão acontecendo. Foi isso que Paulo fez. No capítulo 3, do verso 6 ao 10, ele vai dizer, olha, quando Timóteo chegou, vindo de vocês, quando ele trouxe as notícias vindas de vocês, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque ele falou para mim que existe fé, existe amor, que vocês estão crescendo, inclusive que vocês têm desejo de nos ver. Paulo diz, olha, isso confortou meu coração, quando Timóteo me falou isso. E ele chega então, no final do capítulo 3, agradecendo, do verso 11 a 13, pedindo para que Deus abra a porta, para que ele volte a Tessalônica, para ver aqueles irmãos, primeira coisa. Segunda coisa, que o Senhor gere amor no coração deles, uns pelos outros. E terceira coisa, que o coração deles seja santificado. E assim Paulo fecha essa seção da carta, essa primeira seção que é do capítulo 1 ao 3, que geralmente nas cartas de Paulo são, essa primeira grande seção, esse primeiro grande bloco, é o bloco doutrinário da carta. Só que nessa carta aqui, como nós vimos em particular, essa doutrina, ela não está tão explícita, por exemplo, como na carta aos Efésios, como na carta aos Gálatas. É uma mistura de agradecimento a Deus com defesa das suas intenções, motivações e da palavra que ele pregou lá. Mas, de qualquer forma, a divisão, ela é aqui. Paulo ora e ele entra numa nova seção dessa carta. Que nas cartas de Paulo, essa nova seção é marcada por instruções. Paulo vai falar instruções práticas para aquela igreja. Ok, eu falei, eu agradeci a Deus pela vida de vocês, eu defendi as minhas motivações, eu expliquei para vocês que as minhas motivações foram de fato a glória de Deus, o amor por vocês. Agora eu vou continuar falando sobre questões práticas. Como é que vocês devem aplicar questões práticas na vida de vocês? E ele entra no capítulo 4. E esse capítulo 4, o capítulo 4 inteiro e o início do capítulo 5, ele vai falar sobre 3 coisas. A primeira coisa está lá do verso 1 ao 8, Paulo vai falar sobre a impureza sexual, que é exatamente o texto que nós vamos expor. Essa é a primeira coisa, do verso 1 ao 8. Do verso 9 ao 12, Paulo vai falar sobre o amor que os irmãos têm que demonstrar uns para com os outros na comunidade e o amor que eles têm que demonstrar com as pessoas de fora. E a terceira coisa está do verso 13 até o começo do capítulo 5. Paulo vai dizer para aqueles irmãos, vai explicar para aqueles irmãos como será a situação dos mortos, certo? Quando Cristo voltar. O que vai acontecer? Eles vão ressuscitar? Como é que vai ser essa vinda de Cristo em relação aos mortos? Ele vai falar sobre essa vinda, sobre os mortos, e entra no capítulo 5 falando sobre a vinda de Cristo. Cristo já voltou? Não voltou ainda? Quando é que ele vai voltar? E ele vai explicar isso para aqueles irmãos. Então, basicamente, nós vamos ficar aqui do verso 1 a 8, onde Paulo fala sobre a impureza sexual. E a pergunta aqui é, por que Paulo começa essa exortação, ou esse segundo grande bloco dessa carta, falando sobre imoralidade sexual? Muito provavelmente, Timóteo, as notícias que Timóteo trouxe para Paulo, quando ele chegou de Tessalônica, isso motivou Paulo a escrever isso aqui. Mas a gente não tem nada na carta que leve a crer que existia um caso específico de imoralidade sexual naquela igreja. Por exemplo, como na igreja de Corinto. Os irmãos sabem que na igreja de Corinto, Paulo precisou escrever uma situação específica, porque tinha um irmão que estava tendo relação sexual com a esposa do pai. Os irmãos lembram disso? Olha, a imoralidade tal entre vocês que nem entre os gentios se vê. Então Paulo é específico por causa daquele caso. Aqui não. Paulo, em lugar nenhum na carta, ele demonstra que existe uma situação específica de pecado sexual que ele precisa combater. Mas, então, o porquê que ele escreve isso? Muito provavelmente ele escreveu isso por causa do contexto que a igreja de Tessalônica estava inserida. Timóteo foi para lá,
trouxe notícias para Paulo, e Paulo disse, e Timóteo disse, Paulo, você precisa escrever sobre isso, porque aquela cidade é muito complicada. O meio que aqueles irmãos vivem é muito complicado. E a gente sabe que naquela época, o mundo grego, o mundo pagão, a sexualidade era extremamente pervertida. Existia não só o fato de permitir, mas de incentivar a prostituição, o adultério, a fornicação, a homossexualidade. Isso era normal para o mundo grego. Era algo que as pessoas faziam e não tinham problema algum. Então Paulo, aquela igreja recém-convertida, aquela igreja que por causa das circunstâncias foi tirada dela o seu pastor, Paulo precisava escrever sobre isso, sobre essa situação, sobre a imoralidade sexual. E aqui, meus irmãos, de cara a gente já vê a semelhança da dificuldade que aquela igreja tinha naquela época e a nossa dificuldade. Nossa sociedade, ela é encharcada pela imoralidade sexual, por essa visão do sexo de uma forma banal, da sexualidade barata, em filmes, em séries, em conversas. O casamento, ele é tido como algo de segunda instância ou de menos valor, algo que você vai fazer, você casa porque tem que casar, mas isso não vai te fazer feliz, isso não gera prazer para a sua vida. É isso que nós vemos. Nós somos encharcados por essa sociedade, por essa cultura, esse secularismo, e a gente não está imune a isso. Do jeito que Paulo escreveu para aquela igreja, isso tem muita utilidade para nós, porque eu tenho certeza absoluta que existe uma influência tremenda na minha e na sua vida em relação à sexualidade. Se você é casado, existe uma influência grande na sua vida para que você cobice outras mulheres, para que você tenha desejo sexual por outras mulheres, para que você tenha relação sexual com outras mulheres. Se você é solteiro, existe uma influência terrível para que você não se mantenha puro até o casamento, para que você cometa pecados sexuais, alimente essa sexualidade ilícita, porque existe a sexualidade ilícita, Deus criou para a sua glória e para o nosso deleite, mas existe sim a perversão dessa sexualidade. Então isso é extremamente útil para nós. Esse conselho que Paulo dá para a igreja é muito oportuno para nós. Pensando assim, tendo em vista esse pano de fundo, vamos começar o capítulo 4, verso 1. Paulo diz assim, finalmente, irmãos. E esse finalmente aqui marca exatamente essa transição desse primeiro grande bloco da carta para o segundo. Essa palavra finalmente, ela é literalmente de agora em diante. Paulo está falando sobre algumas coisas e ele diz, olha, de agora em diante eu vou passar alguns conselhos práticos, exortações práticas para vocês. Finalmente, irmãos, nós, ele e seus companheiros, vos rogamos, suplicamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que Paulo fala aqui? Ele diz, olha, eu suplico a Deus, eu exorto vocês, da mesma forma com que eu já falei das coisas que eu falei para vocês, e vocês estão seguindo isso, aquela igreja, Paulo elogiou ela muito, nós vimos nas mensagens passadas, era uma igreja que era modelo para as outras, uma igreja que estava crescendo na graça e no conhecimento de Deus, mas mesmo assim, olha o que Paulo vai dizer, meus irmãos, isso aqui é muito oportuno para nós, ele diz, olha, da mesma forma que vocês ouviram de nós, a forma como vocês devem viver e agradar a Deus, e vocês estão fazendo, sabe o que vocês precisam fazer mais? Vocês têm que continuar progredindo, continueis progredindo cada vez mais. Ok, meus irmãos, vocês têm abandonado os ídolos, vocês têm crescido na vida com Deus, sabe o que vocês precisam? Crescer mais ainda. Vocês precisam, cada vez mais, buscar essa vida que glorifica a Deus. E isso é muito oportuno para nós, principalmente reformados, que às vezes, que usamos a muleta da soberania de Deus, e da eleição de Deus, e da salvação que nos é dada em Cristo Jesus, e que essa salvação não vai ser tirada ou apartada de nós usamos isso de subterfúgio para quê? Eu fui salvo em Cristo Jesus, eu frequento a igreja, eu estou bem, está tudo bem para mim.
Eu não preciso crescer mais em santidade. Quem foi que disse isso? Aí a gente critica os pentecostais, os neopentecostais, muitas vezes pelas motivações erradas, ok, mas a gente critica, mas os caras estão isso, eles acham que eles conseguiram a salvação e tudo mais. Mas e nós, que cremos que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, como Paulo diz lá em Efésios, olha, Deus predestinou vocês para as boas obras, para a santidade. Então você tem crescido, meu irmão, em graça, você tem crescido, você tem abandonado pecados, Deus tem te feito crescer paulatinamente e parecer com Cristo Jesus. Continue progredindo, não estacione. Claro que existe a influência, é Deus que efetua em nós o querer e o efetuar, é Ele que faz isso, como Ele fala lá aos Filipenses, só que existe a nossa participação. Não atribua a Deus, a soberania de Deus, aquilo que cabe a você. Não faça isso. E às vezes, a gente tem, na nossa vida, a gente almeja um crescimento em tantas áreas da nossa vida. Não é verdade? A gente almeja crescer profissionalmente, a gente almeja crescer emocionalmente, talvez, em um relacionamento, um futuro casamento. A gente almeja crescer no nosso trabalho, em tantas coisas. E algo que deveria ser o primeiro lugar é crescer em santidade, crescer nesse agradar a Deus. O fato é, a gente deveria chegar dia após dia em oração e dizer, Senhor, como é que eu posso agradar mais o Senhor? Como é que eu posso agradar mais a Ti? Quais pecados eu ainda preciso abandonar? Que coisas eu preciso fazer? Quais são as pessoas que eu ainda preciso pedir perdão? Quais são as pessoas que eu preciso falar com elas? O que eu preciso, Senhor, para eu crescer? Sabe aquele desejo, quando a gente tem assim, nossa, eu quero tanto crescer em algo, que eu vou me dedicar com tudo que há em mim. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou fazer tudo o que é preciso para que eu possa crescer nisso aqui. E o que Paulo está falando é que esse crescimento, esse plano de carreira, digamos assim, na vida espiritual, nessa questão do crescimento em agradar a Deus, tem que estar em primeiro lugar. Não basta, vocês cresceram, vocês estão crescendo, vocês estão apresentando o fruto do Espírito, a fé, a esperança, o amor, muito bem, mas continuem crescendo, continuem, não parem, é isso que Paulo fala aqui. No verso 2, ele diz, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Paulo diz, olha, vocês sabem quantas coisas eu falei para vocês. Instruções aqui, meus irmãos, essa palavra, ela vem do contexto militar. Paulo, o que ele está dizendo literalmente é, olha, vocês sabem quantos mandamentos, quantas ordens da parte de Deus eu disse para vocês. Quantas coisas, vocês sabem disso. No decorrer da carta, a gente viu que Paulo, olha, eu exortei, eu confortei, eu admoestei vocês, eu fiz o que era necessário no tempo que eu passei com vocês. Vocês sabem disso. E Paulo usa esse versículo para ele poder entrar em um ensinamento específico que ele quer abordar aqui. Ele ensinou várias coisas. Paulo ensinou muitas coisas, mas ele quer enfatizar uma aqui. E ele entra no versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. Eu ensinei muitas coisas, irmãos, Paulo diz, mas eu quero enfatizar uma. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. É isso que Paulo quer enfatizar aqui. E a gente precisa parar um pouco e entender sobre a vontade de Deus. A gente sabe que Deus, Ele tem a sua vontade secreta, a vontade que só Ele sabe. Por exemplo, eu não sei o que vai me acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você não sabe. Você não sabe. Algumas coisas você pode programar, mas você não pode ter certeza de nada. Inclusive se você vai estar vivo, ou eu. Essa vontade oculta, só Deus conhece. Não é isso que Paulo está falando aqui. A vontade que Paulo está dizendo aqui, que é a vontade de Deus, é a vontade revelada. Existem coisas, existem mandamentos, princípios que Deus já revelou. É a vontade dele. E uma delas é a santificação. Uma delas é a santificação. E eu pensando sobre isso aqui, me veio em mente a situação que a gente está passando em casa, em relação ao tratamento de Guilherme. E Guilherme mudou
Os terapeutas, ele está passando por uma nova fase, por causa da idade, então mudou os terapeutas e uma terapeuta foi em casa e a gente, acabou que ela não se adaptou, ele não se adaptou com ela e a gente orava, Deus, e agora, o que a gente faz? A gente vai por esse lado, vai por esse outro lado, que caminho a gente tem que trilhar? E a gente ora, e assim como eu tenho esses questionamentos em relação à vontade de Deus, com certeza você também tem. Senhor, qual é a sua vontade em relação a isso? Isso não é errado, a gente tem que orar mesmo, porque a gente não sabe. Deus, qual é a sua vontade aqui? Seja feita a tua vontade. Agora, o problema tá, e preste muita atenção nisso, quando a gente enfatiza essa necessidade de conhecer a vontade de Deus, que é oculta, que Ele sabe, e não tem problema com isso, e esquece aquilo que já foi revelado. Ok, você pede para que Deus faça a sua vontade em determinadas áreas, mas existe uma vontade específica que Deus já falou para você, que é o quê? A sua santificação. Deus já falou, já está aqui, não sou eu que estou dizendo. Deus está dizendo para você agora, você que está procurando a vontade dEle, agora, você está aqui, você está assistindo, você está aqui, qual é a sua vontade, Senhor? Qual é a sua vontade para a minha vida? E Deus diz, a minha vontade para a sua vida é a santificação. Talvez Ele não entre nos pormenores em outras situações da sua vida, talvez não, permaneça oculto e você vai continuar orando, mas tem algo que já está revelado, é que você seja santo, que você seja mais parecido com Cristo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade de Deus para a minha vida, e é assim que Paulo entra no verso 3, dizendo, muitas instruções eu dei para vocês, mas eu vou enfatizar uma, a vontade de Deus para vocês, que é a santificação. E no versículo 3, no final do versículo 3, a partir do final do versículo 3, ele vai começar a destrinchar o que seria essa santificação. O que seria essa santificação? A santificação a gente sabe que é a separação, a consagração a Deus. Isso que significa santificação. E aqui vale a pena a gente pensar um pouco que a santificação não é como muitas vezes foi ensinado ao longo da história da igreja, principalmente pela Igreja Católica Romana, que essa santificação, essa consagração seria você ser tirado do mundo, se isolar em um lugar que não visse ninguém. Não é isso, a gente sabe que não é isso. O próprio Jesus fala que nós somos consagrados a Deus, não para que a gente saia do mundo, mas para que a gente, no mundo, ali onde a gente está inserido, a gente faça a diferença. Isso é santificação, isso é santidade. É viver para a glória de Deus onde você está inserido. E Paulo fala um aspecto dessa consagração. O que é ser consagrado a Deus? Eu quero falar com vocês um aspecto. Ser consagrado a Deus, final do versículo 3, é o quê? Que vos abstenhais da prostituição. Existem vários aspectos da santificação. E um deles, da consagração a Deus, e um deles é você se apartar, ir para longe da prostituição. E o que é prostituição, meus irmãos? A Almeida aqui, ela traduz como prostituição, mas algumas versões vão chamar de impureza sexual. Essa palavra no grego aqui é a palavra porneia, que aparece em vários lugares da Escritura e que dá origem a várias palavras que a gente conhece, como pornográfico, pornô, pornografia. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por mais que o destrinchar do significado dessa palavra para a gente hoje seja mais abrangente do que o que Paulo naquela época, mas o sentido aqui é o mesmo. É essa sexualidade pervertida, esse alimentar essa sexualidade de uma forma errada e pecaminosa. Que vos abstenhais da prostituição. E como eu falei no início, se existe uma coisa que nos tenta, se existe uma coisa que é difícil, sobretudo para os homens, as mulheres não estão isentas, mas os homens, se você que está me ouvindo aqui, você sabe disso, você sabe como é difícil, se você é crente de fato, se você foi regenerado por Deus, se você tem o Espírito Santo, você sabe como é difícil se abster disso aqui. Seja sincero, meu querido, seja sincero. Não precisa falar isso para ninguém, mas pense dentro de você. Você sabe como é difícil. Isso não é fácil.
Mas uma coisa eu digo, é a vontade de Deus para a sua vida. Que você se abstenha de toda a impureza sexual. E Deus aqui, meus irmãos, Ele não é um estraga-prazer. Isso precisa ser dito. Deus não fala que nós devemos ser santos ou consagrados a Ele e ter uma sexualidade pura, no sentido de uma sexualidade bíblica. Não é porque Ele, eu queria tanto fazer isso e agora eu vou obedecer a Deus, então eu não vou ser feliz. Não, meu irmão, Deus fala isso por amor a você e a mim. Ele sabe que você, de fato, e preste atenção nisso que eu vou dizer, Ele sabe que o verdadeiro prazer e o prazer maior que a gente pode ter em relação à sexualidade é quando essa sexualidade ela é vivida no contexto que o próprio Deus falou, que é no contexto do casamento, de forma santa, de forma pura. Não caia na armadilha de Satanás, quando ele mostra para você aí, em alguns contextos errados, com essa enxurrada de secularização que a gente vive, que dizendo, olha, essa história de sexualidade do jeito que a Bíblia diz, isso não, venha ser feliz aqui, é isso que é ser feliz, isso é que dá prazer. Não caia nessa não, meu irmão, não caia nessa não, que você vai se dar mal, você vai se dar mal. A verdadeira sexualidade, o verdadeiro prazer que glorifica a Deus, que nos dá prazer também, a sexualidade em si, ela não é errada. O errado é quando nós pervertemos isso. A verdadeira sexualidade, o verdadeiro prazer, nesse contexto aqui, é quando nós vivemos de fato a sexualidade bíblica, para a glória de Deus, e o nosso deleite também. Então, a vontade de Deus é esta, que vocês sejam consagrados a Ele. De que forma? Se abstendo da imoralidade sexual. E ele continua com o segundo aspecto, no versículo 4. E que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E aqui a gente tem uma questão importante que precisa ser falada. Existe uma questão de interpretação nesse versículo aqui, que é a seguinte. Primeiro, o problema, ou a grande dificuldade em interpretar esse versículo, está nessa palavra corpo. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Essa palavra corpo aqui é literalmente vaso. Vaso. Que cada um de vós saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra. Mas o que significa esse vaso? O que é esse vaso? E existem duas interpretações para isso aqui, que são as mais conhecidas. Primeiro, a primeira interpretação é que o que Paulo está querendo dizer aqui é que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, a si mesmo, em santificação e honra. É o que aparentemente fica mais claro. Só que o que acontece? Calvino é um dos intérpretes que defende essa posição, que corpo aqui é o nosso próprio corpo mesmo, vaso. E quando a gente vê lá em Atos 9, quando Paulo é convertido a Deus, e Ananias é chamado para ir lá orar por Paulo, Deus diz para Ananias, olha, vai lá, porque ele é para mim um instrumento, escolhido para pregar aos gentios. E a palavra instrumento ali, é a mesma palavra que é traduzida aqui por corpo, que significa vaso. Esse é um ponto. A segunda interpretação, que é a que eu vou seguir aqui, é que essa palavra corpo aqui, literalmente vaso, significa esposa. Esposa. Que cada um de vós saiba possuir a sua própria esposa. E por quê? A maioria dos estudiosos entende que é essa a interpretação aqui. Porque o que Paulo fala aqui? Cada um de vós saiba possuir. Essa palavra possuir, principalmente no Novo Testamento, ela tem dois sentidos. Possuir no sentido de adquirir, cada um de vós saiba adquirir a vossa esposa, ou possuir aqui significa a própria relação sexual. Acho que os irmãos já leram alguma passagem bíblica que diz, tal pessoa possuiu a sua esposa. E possuir, quando ele traduz por possuir, é exatamente a questão da relação sexual. A questão da relação sexual. E onde é que a gente tira isso na Escritura? Qual é a base para essa interpretação? A primeira, por exemplo, lá em 1 Pedro 3, quando Pedro está dizendo assim, olha, que vocês vivam a vida comum do lar. Os irmãos conhecem esse versículo. Que cada um de vocês viva a vida comum do lar, tratando a esposa de vocês como a parte mais frágil. Então, ali, a palavra parte, ela é exatamente a mesma palavra aqui, vaso.
Então, nesse ponto, essa interpretação usa esse texto como base e também alguns textos dos rabinos antigos que usavam realmente a palavra esposa, eles usavam a palavra vaso. Para eles era a mesma palavra em alguns contextos. Então, se essa for a interpretação correta, que é a linha que eu vou seguir aqui, então o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, a vontade de Deus para a vida de vocês é a santificação. Aí ele diz, vamos destrinchar essa santificação. Primeiro, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, um conceito mais geral, amplo, e ele começa a ser mais objetivo. Que cada um de vocês tenha uma relação sexual com a sua esposa de forma santa, e o termo que ele usa aqui é honra, em santificação e honra. É isso que Paulo está dizendo aqui. E a gente precisa parar um pouco para pensar sobre isso aqui. E no comentário de Wisby, ele faz uma aplicação interessante aqui para os casais. Ele diz assim: é possível que a gente, no contexto do casamento, que a gente obedeça a Deus, que é ter uma sexualidade, fisicamente falando, somente com a sua esposa, só que a gente não agrade a Deus. Por quê? Porque a nossa relação sexual com a nossa esposa não está sendo de fato uma relação santa, com honra. E o que pode acontecer em relação a isso? Várias coisas. Vou dar um exemplo. O pastor Diogo falou uma vez aqui, faz um tempo, eu não lembro exatamente de toda a história, mas a aplicação dessa história eu guardei bem. Ele disse que ele estava aconselhando um casal, numa congregação que ele pastoreou, e o casal, para apimentar a relação sexual, o marido começou a pegar filmes pornográficos para assistir com a esposa, para poder apimentar essa relação. E aparentemente na cabeça deles, não, está tudo bem, a gente está aqui, e isso está ajudando a gente a ter uma vida sexual saudável. Só que o que aconteceu? A esposa, ela começou a ser viciada, a ficar viciada em pornografia, por causa disso. Por causa dessa tentativa de ter uma vida sexual mais plena, só que com um conceito totalmente errado. Um conceito totalmente errado. Ou seja, isso é muito sério, meus irmãos. Essa aplicação é muito séria para nós casados. A gente pode obedecer a Deus, no sentido de ter relações sexuais somente com a nossa esposa, mas a gente pode estar desagradando a Deus, no sentido de essa relação não ser uma relação pura. Vou dar um exemplo. As pessoas, ou eu mesmo ou você, em um momento que deveria ser santo, ali, para o nosso prazer mesmo e para a glória de Deus, ao invés de nós estarmos ali por inteiro, no sentido da nossa mente, a nossa cabeça, a gente pode estar pensando em outra coisa, ou talvez até em outra pessoa. Isso pode acontecer. Ninguém vai saber disso. Ninguém. E você pode deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim: tudo bem, eu não tenho relação sexual com outra pessoa, fisicamente falando. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe que você não está por inteiro ali naquela relação. E Ele sabe. E a gente conhece pela Escritura que servir a Deus, agradar a Deus, ter uma vida santa é muito mais que as aparências. É muito mais do que eu estou falando aqui para vocês. É muito mais que pregar, é muito mais que tocar, é muito mais que estar aqui no domingo pela manhã. Bonitinho, engomadinho, com a Bíblia na mão, é muito mais que isso. Tem a ver com as nossas intenções, com aquilo que passa do nosso coração, que só nós conseguimos enxergar. E Paulo diz: olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santos, santificados, e que vocês se abstenham das relações sexuais ilícitas, da imoralidade sexual, seja ela de qualquer forma. E eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês tenham relações sexuais com as esposas de vocês de forma santa e pura, não segundo o conceito do mundo, não segundo o livro que fala: olha, você tem que fazer assim, 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 que você vai ter uma relação sexual saudável. Não. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque isso é muito delicado, meus irmãos. Eu estou falando isso para vocês, mas não ache que eu também não luto contra isso. Não ache
Que Deus nos ajude. Agora, eu volto ao ponto que Paulo falou. Se essa é uma dificuldade da sua vida, se Deus está falando aqui, porque eu estou lendo o texto aqui para você. Se Deus está falando isso para você aqui agora, você não pode ir para casa simplesmente dizer, ok, o presbítero lá pregou e acabou. Meu irmão, o que você pode fazer para abandonar ou lutar contra isso? O que você pode fazer? É conversar com sua esposa? É orar a Deus especificamente por isso? É chorar diante do Senhor? Ninguém sabe disso aqui, mas o Senhor sabe que, de fato, a minha relação sexual com a minha esposa não tem sido de forma santa e honrosa. Eu não estou aqui presente, de fato. Minha cabeça está em outro lugar. Ou minha cabeça está com outra pessoa. Não se acomode com isso. Não se acomode, meu irmão. Não se acomode. Lute contra isso. Continua progredindo, é o que Paulo fala aqui. E ele continua dizendo o terceiro aspecto, no verso 6. Na verdade, o verso 5, ele continua dizendo assim, olha, não como desejo de lascívia, ou seja, vocês não devem ter relações sexuais com as esposas de vocês de uma forma qualquer, tem que ser uma forma santa e honrosa. Não, versículo 5, com o desejo de lascívia. Desejo de lascívia aqui, essa expressão significa uma paixão ardente, tão forte que chega a ser incontrolável. Que vocês não tenham isso da mesma forma que os ímpios têm. No versículo 5 diz, como os gentios que não conhecem a Deus. Não façam isso. Não vivam a sexualidade de vocês como os gentios vivem, porque eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Deus. No versículo 6, ele fala sobre o terceiro aspecto em relação à santificação. Ele diz, e que nesta matéria, que matéria é essa? Aquilo que Paulo já vinha falando em relação à sexualidade. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ou seja, não só vocês têm que se abster da prostituição, não só vocês têm que ter uma vida, pensando no contexto de casados, uma vida sexual honrosa e santa, mas também você não pode ofender, que significa pecar, e nem defraudar a seu irmão. O que significa defraudar, meus irmãos? Defraudar aqui significa, dos significados dessa palavra é você gerar desejos em uma outra pessoa que não podem ser satisfeitos de forma lícita. Ou seja, é você gerar uma expectativa em relação àquela pessoa, para aquela pessoa, e isso não pode ser satisfeito, pelo menos licitamente, não deveria ser satisfeito aquilo ali, porque aquilo ali é pecado, aquilo ali está fora do contexto do que Deus ordena para nós. E aqui a gente tem aplicações diversas, tanto para nós, como casados, como para aqueles que são solteiros, que namoram. Por exemplo, a ideia de você gerar esse desejo e não poder satisfazer, vai pela ideia, por exemplo, da forma como você conduz o seu namoro. Porque se você conduz o seu namoro de uma forma que você gera desejo na outra pessoa, que você não pode satisfazer naquele desejo naquele momento, você cai nisso aqui. Paulo diz, olha, não faça isso. Não faça isso. Defraudar significa também tirar proveito, literalmente tirar proveito daquela pessoa, de uma forma que você gere expectativa nela que não possa ser correspondida. E nós que somos casados, homem ou mulher, às vezes, o que acontece? Nosso ambiente de trabalho, às vezes conhecidos, a gente não tem relação nenhuma, passa longe a relação sexual, física com aquela pessoa, mas a gente começa a abrir brechas no relacionamento que ela tem com aquela pessoa, que dá a entender que a gente vai querer alguma coisa com ela, mas não vai passar disso. E como não passa, a gente, tá tudo ok. Eu não tive nada com ela. Eu não tive nada. E mais uma vez eu falo para você, a consagração a Deus vai muito além das coisas que a gente fala ou que a gente faz, passa pelas nossas intenções. Por que a gente faz aquilo? Por que a gente está falando aquilo para aquela pessoa? Será que existe algo por trás do nosso pensamento que gere algo para aquela pessoa que a gente não vai poder satisfazer? Se isso acontece, é o que Paulo está condenando para nós.
para aquela igreja e para nós. Não defraude seu irmão. Claro que isso se aplica não só no contexto da igreja, com irmãos, como as pessoas de fora também, é claro. E Paulo continua: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Por quê? Por que ele falou essas três coisas? E ele vai dizer, primeira coisa, porque contra todas estas coisas, que coisas? As coisas que ele já falou, a impureza sexual de forma mais ampla, essa prostituição de forma mais ampla, essa relação sexual entre marido e mulher de uma forma que não seja santa, esse defraudar a outra pessoa, gerar a expectativa dela que não vai ser correspondida, todas estas coisas, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, Paulo já falou isso, e testificamos claramente, aí ele termina com uma declaração assustadora: o Senhor é o vingador. Ele já falou antes, porque o Senhor, aí ele dá toda aquela declaração e fecha o versículo, é o vingador. O Senhor é o vingador, e vingador aqui, a palavra vingador significa exatamente aquele que julga, aquele que condena, é o Senhor quem faz isso. E a gente não pode ser inocente ao ponto de achar que as nossas atitudes, se nós somos crentes, trazendo para o nosso contexto aqui, não ache que as nossas atitudes em relação a isso não vão ou que não podem ser punidas por Deus. Se nós somos crentes de fato, pode acontecer uma situação que Deus vai nos punir realmente. Paulo está falando para o contexto da igreja, viu? Ele não está falando para descrente, não, ele está falando para crente aqui. Deus é o vingador. Essa é uma razão que Paulo apresenta do porquê eles têm que abandonar essas coisas. A segunda, porquanto, versículo 7, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ele apela para o chamado daqueles irmãos. Chamou aqui, essa expressão chamou, ela é o chamado evangélico, é o chamado do evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que eles têm que abandonar isso, eles têm que ser santos, ter essa vida sexual pautada pela Escritura para a glória de Deus, porque Deus é o vingador das pessoas que fazem isso, que não lutam por essa vida de santidade. Ele pode de fato corrigir como um pai que ama, mas não só isso, ele diz: olha, vocês não devem viver isso porque vocês não foram chamados para a impureza. E eu tento imaginar aquela cena, depois de todo o contexto que a gente viu lá na carta aos Tessalonicenses, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu cheguei lá em Tessalônica, vocês eram idólatras, vocês eram pervertidos, vocês tinham outros deuses, que no capítulo 1 ele diz: olha, vocês abandonaram os seus deuses, vocês eram pessoas totalmente avessas que estavam indo para o inferno. Veja bem, Deus chamou vocês, não foi para viver nessa impureza, Deus chamou vocês para a santificação. Presta atenção no que eu estou dizendo, é como se Paulo chamasse: olha, não é para isso que eu chamei você. E essa aqui é a mesma mensagem para nós hoje. Deus não chamou você para viver uma vida impura, meu irmão. Deus não chamou você para viver uma vida, espiritualmente falando, que se acomoda naquele estágio onde as outras pessoas vão olhar para você e dizer assim: ah, o irmão está tudo bem, ele vai para a igreja, ele não rouba, ele não mata, ele não trai a esposa fisicamente, ele paga os seus impostos. Deus não chamou você só para isso. O padrão de Deus para a nossa vida é muito mais elevado que esse. Essa é a questão. Ele não me chamou, não chamou você para a impureza, mas chamou para a santificação. Segunda razão. Terceira, versículo 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas, que coisas são essas? Tudo que Paulo já veio falando. Todo o ensinamento que Paulo veio falando. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. O que Paulo está falando aqui? Olha, isso que eu estou falando para vocês, não pensem que se vocês rejeitarem isso aqui, vocês estão rejeitando a mim, não. E aqui eu posso usar as palavras de Paulo. Olha, não pense que se você rejeitar isso aqui, vocês estão rejeitando o presbítero Gutenberg, não. Se vocês rejeitarem isso aqui, vocês estão rejeitando o próprio Deus, porque é Ele que falou isso. Não sou eu que estou falando, é o próprio Deus. Se existe uma parte que pode ter outro sentido em relação a esse texto, como a gente viu no versículo 4, se é em relação à esposa, se é em relação a nós mesmos,
o ponto não é esse, o ponto é a santificação de uma forma geral. Quem está falando isso aqui não sou eu. A responsabilidade que eu tenho é de transmitir, ou seja, o pregador é de falar para vocês, mas não é a mim que vocês vão rejeitar, é a Deus que vocês vão rejeitar, se vocês não se sujeitarem a isso. É isso que Paulo diz. E o quarto argumento, ele fechando o versículo 8, ele diz: de sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ele fala aqui desse Espírito Santo que é dado por Deus para nós. E o pastor Augustus Nicodemos, expondo esse texto, ele fala de uma forma interessante. Essa última razão que o apóstolo Paulo dá aqui, que é exatamente esse Espírito Santo que é dado às pessoas, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: talvez os irmãos escutassem essa mensagem e dissessem: Paulo, isso é pesado demais para nós. Eu não tenho condições de viver isso aqui. Eu não tenho condições. Isso é muito pesado. E Paulo encerra dizendo: olha, Deus dá para vocês o Espírito Santo. É por Ele, é pela graça dEle, mediante o poder do Espírito Santo que faz com que nós vivamos essa vida. Claro, meus irmãos, isso aqui passa longe da ideia de que você vai viver isso aqui de uma forma plena, não vai pecar, e que você vai ser aqui perfeitamente santo. Não, meu irmão, nós estamos em um processo de santificação. Se por um lado nós somos declarados totalmente justos em Cristo Jesus, de uma forma legal, Cristo já nos declarou justos e a gente é aceito por Deus, não tem como nós sermos mais santos que isso, existe um aspecto aqui, mas em outro aspecto, existe um processo de santificação que está acontecendo neste exato momento, aqui, Deus santificando a minha e a sua vida. Nesse processo aqui de santificação, você não vai conseguir sozinho, você precisa do Espírito Santo e graças a Deus que Ele está à nossa disposição para nos ajudar. Não ache que pelo fato dele nos ajudar, você vai deitar na sua rede, ou na sua cama, vai dormir, acordar, e as tentações vão aparecer na sua vida, e você simplesmente, como um super-herói, vai dizer assim: eu rejeito todas essas tentações em nome de Jesus. Você não vai conseguir fazer isso, meu querido. E se existe uma coisa, deixa eu falar para você, se existe uma coisa que pode ser o resultado ou a raiz do porquê você não está conseguindo vencer nessa área as tentações, é simples. Sabe o que é? A sua vida devocional, a sua oração e a leitura da palavra. É tão na nossa cara isso, mas é algo difícil de fato, de manter uma constância na vida devocional. Você não vai ter forças, você não vai ter forças para resistir, você não vai ter forças para seguir o que Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, se você simplesmente na sua mente você diz assim: não, eu não vou mais fazer isso, eu vou me apartar totalmente da impureza sexual. Você não vai conseguir, você não vai. Aí você vai cair. Se você for crente mesmo, o que vai acontecer? Você vai cair, aí levanta, aí cai e levanta. Claro que esse é um processo de todo crente, mas especificamente nessa área, você vai sempre estar ali com os mesmos pecados, com as mesmas lutas, de uma coisa que você de fato poderia estar clamando a Deus: Deus, me ajuda aqui, eu não consigo, eu não consigo. É simples, você não vai conseguir sozinho, você não vai. Presbítero, mas eu estou numa situação que eu não consigo nem orar em relação a isso. Meu irmão, se ajoelha e começa a chorar diante de Deus. Chore e diga: Senhor, nem vontade de orar eu tenho. Eu só quero chorar aqui na tua presença, porque eu sei que essa não é a sua vontade para mim. Só chore, meu irmão, só chore. E clame a Deus: Deus, me dá vontade, porque nem vontade de orar eu tenho. Sabe por quê? Porque isso acontece quando a gente está vivendo uma vida onde Deus não é o centro, ou a gente tem de fato está desobedecendo a Deus. Isso gera uma tristeza profunda no nosso coração, e isso gera uma acusação que não vem de Deus. O próprio inimigo nos acusa, diz: olha, você não é crente, você não é crente. Ou isso não acontece com você? Você está numa situação difícil, você não está conseguindo vencer, e pensando especificamente nessa área sexual: olha, eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo deixar de agir assim. Aí você diz: eu acho que eu não sou nem crente. Um verdadeiro crente vai pensar isso. Por quê? Porque ele vai estar tão
incomodado com a sujeira do seu pecado, que ele disse, não tem condições. Ou eu não sou crente ou tem alguma coisa errada. E eu digo a você, meus irmãos, essas não são minhas palavras, mas o próprio Paulo vai dizer, no final dessa carta, no capítulo 5, conselhos como, orai sem cessar. Meus irmãos, ore. Se você disser assim, presbítero, olha, você não tem ideia de como são as minhas lutas, de como eu sou tentado em relação a isso. Meu irmão, o tamanho da sua luta deveria ser proporcional ao tempo que você gasta em oração. Se é muito difícil, aí que você tem que orar mesmo. Aí que você tem que orar. E eu não esqueço nunca uma frase, que é a seguinte: a gente prova, na nossa vida prática, o quanto nós entendemos que somos fracos, que a gente é pecador mesmo, que é difícil, nós somos extremamente pecadores. A gente prova se de fato a gente entendeu essa verdade pelo tempo que a gente gasta em oração. Porque é uma coisa que não diverge. Se eu entendo que eu sou extremamente pecador, fui salvo pela graça de Deus, mas que eu tenho muitos pecados ainda que precisam ser vencidos pela graça de Deus, pela influência do Espírito Santo na minha vida, então é aí que eu tenho que orar mesmo. Eu tenho que orar muito porque eu sou muito pecador. A oração, meus irmãos, não é para quem é santo no sentido de não pecar. A oração é para quem é pecador, viu? Oração é para quem não consegue vencer os pecados. Oração é para esse tipo de gente, que sou eu e você. A diferença é que talvez nesse momento você não está enxergando o tamanho do seu pecado. Então, consequentemente, você ora pouco, eu oro pouco. Isso não é fácil, meu querido. Por isso que é interessante como Paulo termina o versículo 8, dizendo, olha, ele deu para vocês o Espírito Santo. Vocês não estão sozinhos. Eu não estou sozinho. E como isso traz conforto para o meu coração, meus irmãos. Às vezes em lutas, em dificuldades, em tentações, eu saber que eu não vou enfrentar aquilo ali sozinho. Deus vai te ajudar, meu querido. Agora existe a sua participação. Não ache que Ele simplesmente vai fazer assim e você vai conseguir vencer todas as tentações. Você vai ser realmente, não vai ter desejos sexuais por outra mulher ou a mulher pelo homem. Não ache que isso vai acontecer, porque não vai. Não vai. Você vai ser tentado. Agora não se conforme. E eu termino aplicando isso aqui, que foi para mim, durante essa semana estudando esse texto, foi algo que me marcou profundamente, que é a ideia de não me acomodar, continuar progredindo. Existem pecados na minha vida que foram vencidos, situações, por hora, mas existem outras que não foram vencidas ainda. Existem situações que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo, e eu tenho a minha participação nisso, eu tenho participação nisso. Deus não vai fazer isso sozinho. Eu preciso buscar, clamar a Deus por isso. E Deus é glorificado, porque nós nos ajoelhamos, nós oramos a Ele e dizemos, não temos força alguma, Senhor. E eu acho que é por isso que Deus, mesmo depois de nos salvar, nos regenerar em Cristo Jesus, nós ainda somos pecadores. Ele poderia muito bem ter feito, salvei o presbítero Gutenberg, agora ele não vai pecar mais. Ele não vai ter mais problema nenhum. Ele poderia ter feito isso. Só que, acredito eu, que uma das razões do porquê o pecado ainda habita em mim, no seu coração, é que todos os dias ao acordar a gente diga, meu Deus, eu preciso orar. Porque se eu não orar, eu não vou conseguir amar a Deus. Se eu não conseguir amar a Deus, eu não vou conseguir obedecer a Deus. Talvez eu obedeça por um tempo ou de forma externa. Mas aquilo que a gente tratou aqui, alguns pontos que a gente tratou aqui, você não vai ter força sozinho. Você precisa orar. Que Deus tenha misericórdia, meu irmão, da minha vida e da sua vida. Que você saia daqui e comece o dia amanhã dizendo o seguinte, eu preciso progredir em uma área da minha vida. Além das outras que eu estou lutando, eu preciso progredir em uma área específica da minha vida. E essa vida, e essa área, é a santidade, a santificação, que é gerada pelo Espírito Santo, não é para salvação, e isso é importante salientar, a gente não está falando aqui de ser santo para ser salvo, nós já fomos salvos em Cristo Jesus, e nada vai mudar isso, nada, só que nós buscamos ser santos, não porque fomos salvos, ou não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, uma forma de gratidão,
uma forma de, não um agradecimento no sentido de pagar alguma coisa para Deus, mas é de entregar nossa vida para Ele e dizer assim, só é isso que me resta fazer. Eu não posso pagar, mas a minha vida toda vai ser para o Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Amém.